Vitamina C, vitamina D, creatina, whey protein. Será que eu preciso tomar todos esses suplementos diariamente para ter mais saúde? Confira nessa entrevista. Doutora Lilian Albuquerque, endocrinologista, aqui com a gente no Check-up hoje. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Melhor agora com as suas informações, porque nós vamos falar de um assunto muito importante na nutrição, que são suplementos alimentares. Doutora, o que são exatamente esses suplementos? Quando a gente fala em suplemento, as pessoas pensam logo em vitamina. Suplemento é só vitamina? Não, suplemento, na verdade, é um produto, né, que é utilizado para complementar a dieta, né? É o que o paciente, o indivíduo come ao longo do dia, né? Então, a gente tem suplementos na forma de probióticos, né? A gente tem vitaminas, tem alguns minerais, proteínas. Então, é um conjunto de substâncias que são utilizadas com esse intuito. É muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente vive um momento em que essa temática está bem importante, né? Em diferentes fóruns, seja na nutrologia, na endocrinologia, com o nutricionista, né? Na geriatria, onde a gente tem uma alçada na medicina do esporte. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente utilize de forma adequada, né? Não existe nenhuma mágica na questão da suplementação alimentar, né? Não existe. Então, esses conceitos são extremamente importantes, né? Deve-se usar realmente? Tem algum benefício, né? No esporte, então, na prática da atividade física, né? Do exercício físico, que é uma atividade física estruturada, isso tem ganhado um campo muito grande dentro da medicina esportiva, dessa área da nutrologia, onde a endocrinologia atua também. Então, alguns conceitos são extremamente importantes, né? Às vezes, a gente recebe alguns pacientes que estão em uso, por exemplo, de whey protein várias vezes ao dia, ou em uso de várias outras substâncias que, na verdade, elas precisam ser pesadas para ver se elas têm um benefício de fato. Então, se é um complemento da alimentação, doutora Lilian, todo mundo deve tomar suplemento? Não, definitivamente não, né? Os suplementos eles devem ser utilizados quando, após uma análise da alimentação que o indivíduo está realizando, você não consegue realmente fazer alguns ajustes, né, importantes para que ele tenha todos os nutrientes, todos os benefícios que a alimentação pode dar. E aí há a indicação de você fazer uso de algum suplemento quando você não consegue, né, de acordo com as necessidades desse indivíduo, em relação à caloria, em relação à distribuição de nutrientes, né? Ele supre também alguma deficiência do organismo, de nutrientes que o organismo precisa? Sim, na verdade, por definição, o suplemento, ele não é um medicamento, né? Ele não trata nem previne uma doença, né? A gente até costuma dizer muito isso no consultório, cuidado com os suplementos que você adquire, né? O ideal é que sejam suplementos que tenham já um respaldo no mercado, né, que venham de fontes seguras, né, porque algumas apelações, na verdade, a gente pode falar nesse sentido, né, que são feitas em relação aos suplementos, elas não têm um subsídio, elas não têm um substrato científico, então não podem ser usadas, né. Então, o suplemento ele é indicado quando, através dessa alimentação, a gente não consegue o que o paciente precisa, né? Por exemplo, às vezes você tem um indivíduo idoso que já está sem querer se alimentar adequadamente, ele acaba que não gosta, por exemplo, muito de mastigar, né? Porque a gente vai mudando, vai ficando um pouco mais frágil em alguns sentidos, vai perdendo alguma sensibilidade nas papilas gustativas, então ele passa a comer mais carboidrato, né? Então, a gente sabe o quão importante é uma alimentação com a proteína destinada a cada necessidade do paciente. Então, nesse contexto, muitas vezes a gente faz uso de um suplemento para poder agregar a alimentação desse indivíduo, né? Mas é importante que ele passe por uma consulta. Sim, é importante que ele passe por uma avaliação. Uma coisa que a gente costuma falar muito também é que, assim, os suplementos, eles não precisam de uma receita médica, né? Se você chega em vários locais, você consegue comprar, adquirir os suplementos, né? Então, o que tem acontecido com muitas pessoas? Algumas pessoas utilizam vários suplementos e em cada suplemento daquele tem um pouquinho de uma determinada substância, por exemplo, né? E aí, quando você soma aquele total, você acaba tendo um uso bem superior do que deveria ter. Então, essa é o problema. Exatamente. Então, essa orientação individualizada, ela é fundamental, né?
ganhos com os suplementos, eles, quando a gente vai falar em percentual, é pequeno. O ganho é pequeno, né? Então, só aquelas pessoas que fazem atividades mais intensas, que realmente não conseguem, dentro da alimentação, ter aquele suprimento adequado, devem fazer. Porque muitas vezes o que acontece? O indivíduo está usando o suplemento, está se alimentando e não tem aquele benefício. Então, isso indica gasto, né, desnecessário, né? Mas existem os suplementos ligados à área do esporte que têm uma fundamentação, né? Assim, bem respaldado na literatura. Por exemplo, a creatina, que se utiliza muito, né, para auxiliar no ganho da massa muscular, da força. Ele tem uma fundamentação assim, bem embasada, né? Tanto em indivíduo que não tem problema de saúde, como em alguns casos de algumas doenças neurológicas. Então, assim, a gente tem um substrato importante, mas precisa ser direcionado, como você falou, né? De fato, tem que ter uma orientação específica para cada paciente, assim como medicações, né, em geral, né? Existem suplementos para emagrecer? Isso é uma pergunta que é feita de forma bem rotineira no consultório, né? Assim, existem alguns estudos mostrando que o uso do whey protein, né, associado à prática de exercícios físicos ou uma restrição calórica, né, tem realmente um respaldo, pode ser utilizado em se tratando de obesidade, né? Mas o que é importante a gente deixar claro é que isso não é uma mágica, né? Isso não é a cereja do bolo, né? Tem que ter atividade física e tem que ter a restrição, a redução da alimentação. Exatamente. O fator mais importante é a restrição calórica, né? E para a manutenção do peso perdido, a atividade física é fundamental. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes que querem, né, uma reeducação, reduzir peso, e aí há aquela mudança, mas não fica, né? Não vira hábito. Porque mudar hábito é difícil. A gente sabe como é difícil mudar hábito. Então, realmente tem que ser aquela atividade repetida, até que ela se torne de fato um hábito. E o grande cerne, assim, por que se luta tanto por isso? A gente sabe que muitas pessoas buscam reduzir peso pela questão da estética. É um fato, né? Então, é muito importante o paciente se sentir bem. Mas a questão do peso, fora a estética, como a gente falou que é bastante importante, é muito importante para mudar o risco cardiovascular da gente ter um infarto, a chance de ter um AVC, dentre outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, a gente sabe hoje da importância do excesso de peso, da obesidade, como um agente passível do câncer, né? Então, assim, a gente vê esse link, por exemplo, tem estudos mostrando que a mudança de hábito de vida aí entre a atividade física e a alimentação reduziu a chance de mulheres terem câncer de mama, por exemplo, né? Vimos na pandemia, né? Pessoas que tinham seus quadros agravados por conta da obesidade. Exatamente. Por isso que é tão importante, nos seus cuidados com saúde, você está fazendo seu check-up, vir para uma consulta com o endocrinologista, com o seu cardiologista, fazer os exames anuais e, a partir do resultado desses exames, a prescrição do que é importante, do que você precisa tomar, do que você precisa fazer. Muito obrigada, doutora, por esses esclarecimentos aqui no Check-up. A gente que agradece a oportunidade. Você é um veículo extremamente importante para difundir conhecimento, para difundir a saúde de forma adequada. E aí todo mundo sai ganhando, né?